Obrigada, JP. É sempre muito bom, uma alegria enorme estar aqui no evento da Sustentare, né? Sempre um alto nível, é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente com a Tatiana, a Cirlane, que são grandes referências, né? Em liderança e liderança feminina. Então, com certeza vai ser uma mega troca, eu vou estar aprendendo muito com esse momento aqui. Bom, pela primeira vez, ordem alfabética eu comecei, porque normalmente a gente costuma ser. Eu até me surpreendi um pouco. Me apresentando aqui rapidamente, como o JP falou aí, eu sou professora, então é minha profissão do coração, sou docente em algumas escolas, modelo de sustentar, especialista em People Analytics e todos os subsistemas ali de. Não gosto muito dessa palavra subsistema, mas parece abaixo, né? Mas não é. Todos têm sua grande importância. Mas tudo que envolve People Analytics, minha especialização, ciência de dados, também tem uma extensão em RH e agora um mestrado com foco em inteligência artificial. Minha jornada aí, estruturação de times em grandes empresas, big techs, fintechs, multinacionais. Eu acho que sim, a maioria das pessoas, se não todas, estão nesse nível de experiência, jornada ali acadêmica e trazendo bastante conhecimento também, alguns cases. Espero contribuir com alguns cases aqui no nosso debate. Mas a minha carreira do coração é docência, sou professora, apesar de ter uma empresa, também tenho uma consultoria, mais focada em soluções de People Analytics. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que depois tem uma troca aí de LinkedIns. Fiquem à vontade para tomar um café, me acionar. Obrigada mais uma vez pelo convite, JP. Muito bom. É. Opa, a voz falhando logo no começo. Inverno e suas ites por aqui tem todas. Tudo bem, gente? JP, obrigado pela acolhida e pela recepção. Sabrina, obrigado aí pela oportunidade de te ouvir também. E Tati também, prazer, a gente não se conhece pessoalmente, né? Então, muito prazer de estar com você também nesse painel. Bom, eu sou Cirlane, todo mundo me conhece como Cir, então já pode ter ouvido falar de mim, mas às vezes até como Cir, aí pelo mundo de RH e de negócios aqui da região, no Brasil. Eu trabalho com RH já tem um tempinho, esse ano vai fazer 20 anos que eu trabalho com RH, então tenho uma estrada longa aí de coisas que aconteceram de boas e ruins para compartilhar e conversar. Quem sabe em outros momentos a gente possa contar muitas dessas histórias aí que rolaram ao longo dessa trajetória. Mas já passei também por diversas empresas, de pequenas a grandes, nacionais e multinacionais, mas estou há 9 anos no mundo de tecnologia. Então, estou trabalhando como diretora de RH de uma empresa de tecnologia aqui de Joinville, mas que atua no Brasil inteiro. E vai ser um prazer compartilhar com vocês como tem sido essa jornada, principalmente quando se fala de transformar o RH num RH de negócios de verdade, como a gente faz para contribuir com essas informações para que o negócio enxergue a gente como relevante. E acredito que posso contribuir com vocês um pouquinho só com essa visão de tudo que eu já vivi, como falei, de caminhos fáceis e nem tão fáceis aí ao longo desse tempo aí trabalhando com RH, tá? Eu sou uma pessoa apaixonada por criatividade e estou sempre estudando e conversando, então também, por favor, acessem meu LinkedIn, Cirlane Branco, a gente se conecta por lá e bora continuar o papo depois daqui também. Primeiro, obrigada pelo convite, JP, e a Sustentária também. Estou bem animada em falar sobre esse tema que eu acho super, não só relevante, como essencial para RH de hoje em dia, né? Não tem como falar de RH hoje sem estar falando de dados. Sabrina, eu confesso que quando ele falou ordem alfabética, eu falei, será que eu vou ser a primeira uma vez? Eu falei, não, vai ser a Sabrina. Eu vi todos os S's, eu falei, não vai ter jeito. Eu tenho toda a minha carreira também em recursos humanos, comecei como estagiária, enfim, eu confesso que eu caí em RH, não gostava de RH, e até que eu me apaixonei. Quando entrei como estagiária, falei, tá bom, vai, eu vou entrar como estagiária, depois eu fujo dessa área. Enfim, estou aqui até hoje, são 27 anos,
acho que 27 anos de recursos humanos, sendo 25 deles em empresas de tecnologia. Então, eu tive o privilégio de discutir temas de analíticas e coisa e tal há bastante tempo, RH já há bastante tempo, porque eu acho que as empresas de tecnologia, elas acabaram adotando esses assuntos mais, né, antes do que as outras empresas. E estou desde janeiro do ano passado na Ticket, então resolvi sair do mundo que o core business é tecnologia, mas eu acho que tecnologia tem em todas as empresas. Se alguma empresa falar que não é de tecnologia, a pessoa não sabe o que está falando, né? Porque hoje em dia tecnologia estamos em todas. E desde março eu tive aí um presente de acumular área de operações também. Então, além da área de RH, eu estou com a área de operações do negócio, né? Operações de RH, mas operações de negócio, cuidando de logística, de atendimento ao cliente. Está sendo uma oportunidade bem interessante, uma escola bem, bem bacana. E vamos lá, vamos conversar. Estamos no Top of Mind, né, Tati? Tem que lembrar que a Ticket Top of também Mind, muito bem, JP. concorrendo ao Top of Mind na categoria benefícios flexíveis. Então, quando votar, vota na Ticket e vota no JP na categoria palestrante, que nós vamos junto para esse pódio comemorar muito, né, Boa, Tati? JP, é isso aí, tamo junto. Muito bom. Vamos começar conversando um pouquinho, aí vou pedir, Tati, para você já emendar na sua fala. Como é que você, Cirlane, estão trabalhando com dados nas organizações de vocês, principalmente também no sentido de estrutura? Como é que isso está estruturado? Eu acho que é importante para o pessoal ter ideia um pouquinho, né? Porque eu tenho visto muitas organizações que tem uma pessoa que cuida de People Analytics, né, Sabrina? Assim, é um indivíduo único. Como é que vocês estão estruturados? Como é que vocês estão trabalhando esse tema? Sabe o que é interessante? Antes de falar de RH, vou te falar de uma reunião que eu acabei de sair antes de vir para cá. Estava conversando com uma diretora e ela estava querendo saber qual que era a nossa visão sobre a área de dados da empresa. E o nosso feedback para ela foi assim: a gente não deveria ter uma área de dados. E eu acho que isso se replica para RH, que é assim, todo mundo deveria trabalhar com dados. Você pode ter uma pessoa, um indivíduo, ou até duas, três pessoas, que eles sejam o dono de garantir que o sistema está de acordo, de garantir os dashboards, mas todo mundo deveria ser responsável pelos dados, todo mundo deveria ter acesso a gerar dados, todo mundo deveria ter essa responsabilidade de ir atrás dos seus dados e não esperar que aquele dado chegue no colo dela já analisado de preferência, né? Então, eu acho que isso deveria ser um modelo mental de todas as empresas. Dito isso, respondendo como é que a gente funciona. A Ticket faz parte do grupo Edenred, né? Então, na Edenred, a gente tem um shared services que presta serviço para a gente, e lá tem uma área de, acho que 2 ou 3 indivíduos que são responsáveis por dados, mas nesse tema que eu falei, eles são responsáveis para garantir que a gente tenha lá os dados apurados, o fechamento da informação no dia tal, mas a gente tem cada um de nós responsável pelo seu dado. Então, a área de treinamento é responsável por trabalhar os dados de treinamento, a área de business partner, os dados que são relativos a business partner e por aí vai. Então, é uma coisa que uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo tem que ter isso como parte do seu trabalho, parte do seu dia a dia. Ninguém é responsável por dado. Todo mundo tem isso no seu dia a dia. Beth, você disse tudo, respondeu. Todo mundo precisa cuidar e tratar dos seus próprios dados. E uma coisa que eu sempre digo é que a gente, como você disse, quer os dados prontos, analisados, já com a visão só para saber o que fazer em cima disso, né? Mas a gente esquece que os dados eles não surgem sozinhos, né? Não é só pensar neles que eles aparecem. Né? Não é só dizer assim, gostaria de ter, e aí aparece no seu computador um dashboard super bonitão com as informações que você precisa. E mesmo que você tenha uma área, a gente tem uma estrutura numa proporção bem menor do que a Ticket, mas muito parecido com o que a Tati falou, existe uma área que cuida disso, tem uma pessoa, duas no RH que olham para isso especificamente, mas todo mundo trabalha com dados, né? Então, a gente precisa saber o que pedir também. Então, quais as informações que você precisa para trazer essa visão que alguém vai montar, como a Tati disse, vai trazer essa informação concretizada. Mas você precisa saber como chegar nessa informação, o que você vai pedir, que caminho é necessário, que informações são necessárias. Você vai usar isso para quê? De verdade, né? Vai usar? Então, apesar de ter uma área que cuida,
todo mundo, por exemplo, hoje no time de RH, é responsável por, de certa feita, alimentar esses dados e fazer esses dados girarem para que a gente tenha, no final, oportunidade de enxergá-los de uma forma organizada e reunida para daí analisar e tomar as decisões, prever coisas, entender o que aconteceu e tudo mais, né? Mas a gente precisa saber o que pedir, né? Então, todo mundo precisa entender dessas coisas. As minhas reações aqui, não se assustem se elas aparecerem no meio do nada. Todo mundo precisa saber o que pedir. Então, você precisa entender minimamente de como funciona essa estrutura e do que você quer para poder transformar isso em algo que vai funcionar de verdade para o negócio. Você, Helena, está falando isso, uma coisa que a gente tem escutado muito, né? Eu confesso que eu sou uma curiosa, assim, de inteligência artificial, e quando eu consigo, eu sou uma early adopter, né? Que é o termo correto das coisas, assim, porque eu sou bem curiosa. E uma das coisas que se fala muito hoje em dia muita gente está com medo de perder trabalho para inteligência artificial e coisa e tal, e o termo é assim, você não vai perder trabalho para quem, para inteligência artificial, mas sim para um profissional que sabe trabalhar com inteligência artificial, né? Mas eu acho que o grande aprendizado desse momento é saber fazer pergunta, né? Até para quem já foi para trás desse tema de inteligência artificial, o prompt engineering basicamente é saber perguntar para a inteligência artificial, porque eu posso perguntar, e você também, para a inteligência artificial, sobre o mesmo tema, só que se eu fizer uma pergunta mais elaborada, com mais detalhe, com mais informação daquilo que eu tenho, que eu quero, a informação vem mais detalhada, vem com mais dados, né? Vem mais precisa. Então, eu acho que o que você falou é perfeito. O grande aprendizado é sobre fazer perguntas e não sobre como não obter respostas, né? A gente fala bastante disso, né, Tati? Não adianta você dominar essas ferramentas e não saber fazer a pergunta correta, né? E a gente vem numa contramão que é a vida toda nós fomos ensinados a não perguntar, né? É criança. Ai, criança chata, pergunta sobre tudo. Tudo você quer saber por quê? Na escola, a mesma coisa. Se atrapalha, se você perguntava, você estava atrapalhando a aula, né? Então foi sempre ensinado a não perguntar. E aí chega na hora do vamos ver aí no mercado de trabalho faz falta, né? Então, acho que é de fato saber fazer perguntas poderosas é uma competência super importante, né? E aí, e legal conhecer essa estrutura de vocês, né? Acho super bacana que vocês estejam trabalhando com isso, vendo a importância disso, né? Que métricas são fundamentais e super importantes para vocês que estão em posições de liderança de uma área de RH, né? E aí eu queria que a Sabrina depois complementasse, trazendo também esse olhar do que você tem visto, Sá, nos seus projetos de consultoria, nas organizações que você passou, que é um beabá que todo RH tem que cumprir quando nós estamos falando de People Analytics. Bom, acho que só né, falando aí contribuindo aí com um centavo ali que a Tati trouxe, tem muitos colegas meus que não são da área de RH, são da área de engenharia, estatística, ciência de dados e que estão estudando linguística. Então, eu acho que assim, é um forte da área de RH, a comunicação, nós sabemos disso. E olha que interessante, meus colegas, que são bem técnicos, né, estão estudando linguística para conseguir evoluir em soluções e modelos de inteligência artificial que estão muito ligados à linguagem natural de processamento, que tem tudo a ver com comunicação. Então, é só para fazer aí uma contribuição, né, e reforçar muito do que vocês estão trazendo. E eu acho que, assim, as métricas, elas são muito orientadas pelas dores. Sirlane e Tatiana trouxe muito bem. Eu concordo que o RH sozinho, uma ilha ali isolada, não vai conseguir sair do lugar. É necessário viver a cultura digital, que é a tecnológica e a cultura de dados, com a empresa, respirar esse oxigênio. E tudo vai partir ali de um ciclo de vida do colaborador, numa vivência do que eu comecei falando, né? Dos subsistemas, né? Quando a gente fala, eu me especializei em People Analytics, que é a área de dados de RH, são profissionais multidisciplinares, eles não são nem de RH, nem de dados, mas têm um foco maior com dados. Quando a gente traz
esse profissional, essa área para a empresa, ela tem que caminhar meio que Batman e Robin com as áreas que eu chamei de subsistema. Eu ainda não, mas não é inferior. Cada uma tem seu grande valor. Então, quando a gente fala de recrutamento, a gente está falando de Recruitment Analytics. Quando a gente está falando de desenvolvimento, por exemplo, a gente está falando de Learn Analytics. Então, aqui são só dois exemplos, duas ilustrações de métricas peculiares para cada área especialista. Quem é especialista em treinamento e desenvolvimento, DO, não necessariamente entende e é especialista em recrutamento e seleção. Então, a gente precisa caminhar meio que Batman e Robin ali, quando se fala de um profissional ou de uma área de dados de RH, para poder entender essas dores e definir essas métricas. Mas falando de insights de maior uso, são insights, essas prioridades começam com a definição da empresa e são insights sugeridos. Eu não vejo como regra. E ele começa por ciclo de vida do colaborador. Então, indicadores de recrutamento e seleção, produtividade, aderência à vaga para entender um pouquinho de data quality, depois entender um pouco de experiência do onboard com one-on-one, valores, missão, OKRs, depois indicadores de Learn Analytics, depois indicadores de reconhecimento, promoção, mérito, PPR, PLR, que são mais voltados para a folha, e volta para recrutamento interno com recrutamento e seleção, pensando numa boa jornada. Então, falando de indicadores em geral, nós temos algumas camadas da pirâmide, que vem desde o operacional, analítico tático, até o estratégico, olhando para turnover, indicadores mais amplos, na ponta da pirâmide até a base, que são indicadores mais rápidos do dia a dia, hora extra, absenteísmo, programas, né? E os mais táticos, que são específicos das áreas que foram os que eu citei aqui. Então, eu acho que tem que olhar a peculiaridade das dores de cada empresa. O turnover de um não necessariamente é o turnover do outro. Então, tem que entender o segmento, tem que entender a realidade, e nem tudo está nos dados, viu, JP? Muita coisa está na expertise aí de todo mundo que construiu a história dessa empresa. Muito bom. E aí, Sir e Tati, que métricas são essenciais para o RH? A Alexa JP, respondeu. sempre que você viu, ela tá atenta. JP, sempre que me fazem essa pergunta, eu gosto de lembrar quando eu fiz essa pergunta para um diretor de RH, há alguns anos atrás, o Marcelo Nobre, não sei se vocês o conhecem, ele foi diretor, né, de Arcos Dourados, hoje está, né, à frente de uma consultoria, bem atuante na BRH lá de São Paulo. E anos atrás, tem uns bons 10 anos, aí conversando com ele, eu fiz essa pergunta. E aí, no auge da minha ingenuidade naquela época, quando comecei a trabalhar com dados, ele olhou para mim e virou assim, e falou assim: então, Silene, as principais métricas são faturamento, margem, capital de giro, é com isso que você tem que se preocupar. E faz todo sentido, porque não existe RH sem a estratégia da empresa. Então, sempre que me perguntam quais são as principais métricas, eu sempre respondo com um grande depende. Depende do que a empresa precisa para aquele momento, né? Então, como a Sá falou, cada subsistema, cada sistema de RH tem uma necessidade, mas essa necessidade é a necessidade do negócio para aquele momento, e há também, às vezes, um equívoco que as pessoas acham, e esses indicadores, eles são imutáveis. Por exemplo, a partir do momento em que eu criei um indicador de learning, por exemplo, né, de treinamento, desenvolvimento, estou ali acompanhando. A partir do momento em que a empresa muda de patamar, esse indicador também vai mudar. Às vezes ele vai deixar de existir e precisa evoluir, né? Então depende muito do que de verdade, tá? Eu não quero ser genérica e nem ficar aqui dando resposta, que eu costumo dizer resposta sabão para fugir do tema. Não é isso, é porque de verdade depende do que a gente precisa para o momento, né? Eu vou dar um exemplo do que a gente tem trabalhado bastante na Mercos nesse momento, que é uma necessidade da empresa, que é sobre gestão de performance do time de vendas. Então, a gente tem que olhar agora para essa necessidade, para fazer uma gestão melhor do time de vendas, e quais são os indicadores que a gente, como RH, pode gerar para que essa necessidade do negócio
seja aprimorada. Qual é a nossa contribuição nesse momento aí, né? Então, o que a gente pode trazer aqui com relação ao perfil das pessoas que já passaram por ali e deram muito certo, ou que foram promovidas, pessoas que não deram certo, por exemplo, para perfil de vendedor, como a gente faz essa correlação, por exemplo, com o que a Sabrina falou, a jornada dessa pessoa ao longo do caminho, quanto tempo demorou para ela performar 100%, quanto tempo demorou, por exemplo, para ela atingir patamares maiores de senioridade, de experiência. Então, esse tipo de informação que a gente tem que levar, por exemplo, para os gestores e líderes dessas pessoas, para a gente fazer uma gestão de performance melhor no time de vendas. Então, o RH, ele precisa entender do negócio, começa por aí. A partir do momento em que o RH entende do negócio, entende quais são as necessidades que esse negócio tem, aí sim a gente vai criar esses indicadores que vão ajudar a dar insumo para o líder lá na ponta, para né, ter maior clareza do que fazer no dia a dia. Então eu sempre digo, depende do que a gente precisa para agora, o que a empresa precisa para o momento. E eu concordo 100%, e aí, só para exemplificar, vou dizer o que a gente está trabalhando agora, que aí acho que acalma o coração das pessoas que querem uma resposta mais clara, assim, né? Menos evasiva, porque a resposta é evasiva, não tem jeito, tudo depende, como, não sei como é que fala aqui, terra, não sei, falou caminhar conforme os desdobramentos das diretrizes, né? O que a gente faz primeiro, a gente tem o acompanhamento de alguns dados globalmente. Então, por exemplo, a gente acompanha quantidade de horas de voluntariado, porque a gente tem uma meta global, então a gente vai acompanhando mensalmente como é que está isso. A gente tem metas de mulheres na liderança e mulheres executivas, então a gente também acompanha. A gente tem meta de número de percentual de pessoas treinadas, então a gente também acompanha. E fora isso são coisas mais, vamos dizer assim, menos analíticas e mais um dado fixo para a gente acompanhar, né? Mas o que a gente tem de revisão de negócio mensal, a gente inclui absenteísmo, a gente inclui turnover, que a gente está com uma meta de reduzir o turnover de pessoas que saem em até 2 anos da empresa. Eu acho que isso é um problema do mercado. Eu já tentei explicar para a França que a realidade aqui é que 2 anos o pessoal já está mudando, mas a gente está com o objetivo de reduzir o turnover de pessoas com menos de 2 anos, por motivos óbvios, né? A gente treina, tem todo o custo de onboarding, coisa e tal, e a pessoa sai, então essa é uma coisa que a gente está acompanhando próximo, e isso não é analytics, mas é dado também. Quem terminou de fazer o treinamento mandatório, então eu acho que isso é uma dor de todas as empresas, que a gente nunca bate 100%. Então, são números que a gente persegue mensalmente. Só que depende, né? Isso são os números macros, mas é o que a Silene falou. Eu falei, depende, ó, tá vendo? Mas a área de recrutamento está com os dados dela, a área de treinamento está com os dados dela. Cada área está trabalhando nos seus dados, né? Tem o número de engajamento, aí você vai cruzar engajamento versus hora extra, depois você vai colocar saúde mental, que é o absenteísmo, versus hora extra, versus o turnover. Então, a gente começa a cruzar os dados para a gente, sim, fazer uma analítica e chegar em um cheiro de alguma informação. Como a Sabrina falou, o dado não é tudo, você tem que pegar esse cheiro e aí se aprofundar, fazer entrevista individual, ou mesas redondas e coisa e tal, para a gente apurar e ter o qualitativo do dado, né? É muito perigoso, assim, eu vou dar um exemplo básico, a gente acabou de fazer a certificação da GPTW, né? E as pessoas têm uma mania de pegar o número e falar lá, na área do JP, esse número está ruim, JP não é um bom gestor. Não pira. Vamos entender o que está acontecendo, isso é um dado. Aí a gente tem que ir no qualitativo, entender esse dado, cruzar com outras informações, para a gente tomar uma ação sem ser baseada numa foto, né? Então tem que pegar todas as informações e tomar uma decisão baseada não só em dados, mas dados, fatos e informações qualitativas. Isso é E, muito importante. eu que passei pelo Bradesco, Tati, me vem muito essa coisa dos treinamentos obrigatórios, né? A instituição financeira tem muito isso, né? Que você tem que fazer por causa do Banco Central e não sei o quê. Gente, aí você correndo E atrás a do... gente é uma empresa do setor financeiro, então é exatamente isso. E a Lavagem de compliance, dinheiro e coisa e lavagem de tal, dinheiro, prevenção à fraude, a gente correndo atrás do rabo, desesperado, atrás dessas informações. Muito bom.
Antes de fazer a pergunta da Grace, eu queria que vocês compartilhassem comigo, e aí a Sabrina também, que passou como pessoa de RH em diversas organizações, até liderando áreas de RH, Sá, eu queria que vocês contassem para nós um exemplo de que vocês tiveram de como que um uso de dados transformou uma decisão de RH que vocês precisavam tomar, ou aonde vocês estão hoje, ou empresas que passaram aí pela carreira. Em algum momento onde o dado foi essencial para a tomada de decisão no RH. Eu tenho uma história, assim, eu vou dizer que não, eu não estava, naquele momento eu era júnior, eu não estava na tomada de decisão, mas eu me lembro muito bem como é que foi. Trabalhava na IBM e a gente, na época, faz muito tempo, gente, não lembro nem que ano era isso. A gente fazia muito trabalho operacional. E aí o que foi feito, o nosso diretor de RH na época pediu para todo mundo analisar, e não era analisar dados como tem hoje, né? Porque hoje é outra história. Ele pediu para todo mundo anotar, e eu me lembro de eu anotando no papel a quantidade de ligações que a gente recebia diariamente sobre os temas. Isso foi bem manual mesmo. Depois juntaram-se todas as informações e a partir dali tomou-se a decisão de criar um help desk de RH e chamava HR Help, chamava. Não, mentira, é RH Help, era em português mesmo, é RH Help. Então foi criado um help desk de RH usando como base todos esses dados que foram coletados manualmente, que se a gente tivesse uma central de atendimento de coisas operacionais de RH, a gente livraria todos os analistas de RH, gerentes, gestores, etc., para poder fazer coisas mais estratégicas enquanto os operacionais ficavam ali. Gente, foi sucesso, assim, eu me lembro de como se fosse hoje o lançamento desse call center e a gente feliz da vida que a gente não aguentava mais responder, regra de férias, como é que fazia um aumento, coisa e tal, e a gente poder fazer nosso dia muito mais estratégico, independente do nível que a gente estava. Ele foi puro dado. Teve um feeling inicial, validou esse feeling com esses dados e realmente foi implementado. Eu tenho um exemplo também, inclusive aconteceu recentemente aqui. A gente estava com uma dificuldade de contratação de um perfil específico, né? E aí, de novo, né, nessa busca incessante por entender o que estava acontecendo, do porquê que a gente não estava atraindo especificamente esse perfil, né? Também para a área de receitas, a gente fez esse trabalho de reunir todos os dados que a gente já tinha das pessoas que tinham passado por aqui, mas, enfim, chegamos a uma conclusão depois de analisar esses dados, entender o que estava acontecendo, por que a gente não estava conseguindo chegar até esse perfil, mas a decisão que aí envolveu uma decisão de negócio especificamente foi a maneira como a gente começou a se vender para fora. Então, marca empregadora, o tom e a voz da marca empregadora mudou completamente. E aí não estou falando só para esse perfil especificamente de receita, mas da empresa inteira. Da maneira como a gente comunicava como as coisas estavam fazendo, como a gente estava fazendo as coisas, como as coisas estavam acontecendo, quem a gente é como negócio, quem a gente é como empresa. E a gente sempre achou, e aí de novo, né, das coisas que elas são mutáveis e elas vão mudar o tempo todo, a gente sempre achou que estava mandando muito bem nisso. E a gente estava fazendo muito bem isso. Mas aí, após entender que a gente não estava fazendo muito bem isso, aí criou um projeto que envolveu a empresa inteira e entrou, inclusive, como um dos pilares do negócio no ano passado, que era mudar a forma como a gente estava se comunicando com o mercado de possíveis futuros colaboradores. Quem a gente queria trazer para trabalhar com a gente, assim. Isso aconteceu, como falei, recentemente. Ano passado, a gente criou o projeto para o negócio mudar a cara. E tinham dois detalhes que a gente descobriu aí com a análise de dados especificamente, que foi, um era a linguagem, de novo, né, aquelas premissas que você acha que sabe fazer e no fundo você está errando, né, feio. Então era a linguagem que a gente estava usando. E o segundo era uma abordagem só online. Que como a gente é uma empresa 100% online, só a abordagem online, olha que curioso, não estava atraindo aquele perfil específico de profissional que a gente precisava. Então, a gente teve que fazer algumas abordagens offline também para chegar a esse profissional. Então, acho que foram dois insights que a gente tirou, que aí culminou em a gente refazer todo o nosso EVP, toda a nossa, né, employer branding,
quem a gente era como atributo de marca e tudo isso. Então, foi uma decisão bem importante para a empresa naquele momento. E veio do RH. Eu queria só voltar uma casinha e falar sobre voltar nas métricas, né? Eu acho que um indicador assim que é muito importante, que eu vejo as empresas ignorarem ou meio que subestimar, é o demográfico. Eu acho que às vezes a gente fica buscando muito ver o que está sendo feito no mercado e não entende a persona da nossa população. A Sirlene foi falando, eu falei, caramba, lembrei aqui de uma métrica que não pode faltar, são os dados demográficos. Eu já tive reuniões onde eu vi VP, diretores, não saber falar quantos colaboradores tinha na empresa. Então, é um dado bruto, né? Um dado assim quantitativo, é o básico do básico do básico. E muito menos alguns dados de liderança, né? Resultado ali, que vão fazer todo o reflexo de monetização, seja indicadores de RH ou seja indicadores financeiros, né? Que os dois caminham juntos ali, ou pelo menos precisam caminhar junto de forma bem saudável. Um outro ponto, né, interessante Sabrina, só comentar o que você falou do claro, demográfico, eu acho que ele é até higiênico, né? Se não souber por onde começar, começa por aí. Tem que saber quantas pessoas, qual que é a idade média, tempo médio de casa, quantos conecta com percentual de tudo, mulheres, Tati. percentual de negros, PCD. Isso é o básico, né? Por nível e coisa e tal. Se você não tiver isso, esse é o começo. Aí depois você pode pensar, medir turnover, né? Se você não tiver isso, volta e Com começa do certeza. começo, é. Eu falo que é a capa do livro e é o que conecta com todos os outros indicadores. Vai sempre voltar para o demográfico, né? Então, eu acho que é bem interessante e faz muita ligação com o case que eu vou comentar aqui, que não é tão novo, não é tão recente, mas eu acho que ele combina bastante com esse bate-papo que a gente está tendo. Mas antes, uma observação que eu queria fazer é que, até talvez inspirado ali na Grace, na pergunta da Grace, não adianta a gente ter indicadores, métricas e não saber analisar dados. Se a gente não souber analisar o dado, se a gente não souber ter insight, a gente não tem dado. Então não adianta a gente ter dados lindos, maravilhosos, book fantástico, se a gente não souber analisar, e eu vejo que a gente perde muito dado com isso, falando de RHs principalmente. Agora trazendo um case bem interessante, e foi lá em 2018, acho que no máximo 2019, quando eu criei minha primeira IA, que foi um chatbot para DP, para ser um assistente ali de DP, e isso impactou bastante ali o atendimento do pessoal para dar espaço mais produtivo, né, e menos de meio que de call center ali, porque é uma consultoria, existe até hoje, uma consultoria global. Na época, 100% ligado com o que a gente conversou, com o contrato, com o negócio, e um dos almoços da vida, eu escutei que estava se perdendo muito projeto porque não se tinha um bom índice de diversidade. Eu lembro que eu estava começando a estruturar no Brasil, com a Analytics nessa consultoria, isso estava indo para a Colômbia, depois foi para outros países como Bélgica, e eu falei, ué, mas vamos fazer uma ação, vamos mapear tudo isso, vamos fazer uma ação. E a gente começou pelo demográfico, justamente pelo demográfico. E em cima do demográfico, teve uma ação com recrutamento, uma estratégia com recrutamento os contratos exigiam, no mínimo, para cada projeto, X% de mulheres, que eu lembro que era essa a regra. Se a gente estava com, se eu não me engano, era 13% de mulheres e o restante eram homens. O que que a gente fez? A gente, quando chegava na fase da decisão, de currículo ali, de candidatos, se tivesse um homem e uma mulher e tivesse empatado, o critério de desempate era o gênero. Então, a gente tinha um recrutamento justo, só que a gente tinha um fator de negócio que era decisório. Então, a gente já matava ali, e isso levou de 13% a 32% em 3 meses. Foi um baita case, isso refletiu aí nesses 3 meses em 3, 4 projetos, se eu não me engano, e projetos que, se eu não me engano, 2 deles estão até hoje em empresas bem conhecidas e que geram muita monetização e um bate-papo. Então, veio de um indicador muito básico, descritivo, inicial,
surgiu num bate-papo entre lideranças no almoço e eu vejo como um case assim que pode acontecer em muitas empresas e que talvez está passando muito despercebido. E é fazer o básico bem feito, né, Sabrina? Ter o básico, Exato. como a Tati falou. Se você não tem esse básico, então dica número um, tenha esse básico, né? Que são os dados demográficos. Vamos para a pergunta da Grace ali. Como é que o RH pode equilibrar a necessidade de insights rápidos com a necessidade de garantir a qualidade e a precisão dos dados, né? Porque, como a Sabrina bem trouxe, não é só ter os dados, é o que você faz com isso. Fiquei vendo, quando eu estava lendo essa pergunta, eu fiquei pensando na nossa realidade aqui, né? É, e ao mesmo tempo em situações diversas. Eu acho assim, primeiro você tem que ter uma base de dados confiável. Se você não tem uma base de dados confiável, não dá para você fazer uma análise em cima de uma base de dados confiável. Você pode ter até desatualizado. Olha, eu estou fazendo hoje, no dia 16 de julho, uma análise do fechamento de junho, está tudo certo. Mesmo que seja fechamento de maio, você coloca como, olha, a premissa é que foi fechamento de maio, está tudo certo, mas você tem que confiar que essa informação está correta. E aí, sobre os insights, como é que ela falou o termo? Insight rápido, né? Insight instantâneo. Eu acho, não, insight rápido. Eu acho que quando isso vira um modelo mental mesmo, um modo de trabalho, isso já está no dia a dia, né? De você ficar olhando os dados com frequência. E para isso acontecer, você tem que começar. Se você não começar, isso nunca vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer que você está começando, ou que você não tem muita certeza do dado, você tem que colocar qual é a premissa. A premissa é que o dado é tal, que saiu da fonte tal. E aí você vai trabalhando naquela informação. É, Às vezes as pessoas pedem as coisas, e elas não sabem nem o que elas estão pedindo. Eu me lembro de um chefe meu que falava assim: você não sabe pedir, você não sabe pedir, pede direito. E eu ficava brava com ele, né? E aí ele, vou dar um exemplo besta, mas era assim: você pede um copo, copo do quê? Para quê? Que tamanho? É de vidro? É de plástico? Você vai tomar café? Tem que ser térmico? Se você não sabe o que você está pedindo, qualquer resposta serve. Então, para que você quer essa informação? Às vezes a gente recebe uma informação, eu me lembro quando eu era analista, que vinha assim, o Global pediu. Gente, o Global às vezes era estagiário pedindo uma informação e eu pirava porque o Global pediu. E eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, obviamente, que é falar assim, tá, mas para que você quer essa informação? Qual é o objetivo disso? Porque às vezes a pessoa fala que ela quer um copo, quando na verdade ela queria uma garrafinha para levar para fazer uma caminhada. Era muito melhor ela tomar, ao invés de tomar um copo d'água, ela levar uma garrafinha. E aí, entendendo qual foi o pedido, eu posso dar uma solução diferente. Entendendo qual é o pedido, talvez esse insight rápido, eu já tenho pronto uma informação, eu já fiz uma análise, já tenho isso. Ou você vai dizer assim, para insight rápido, eu tenho um feeling. O feeling é tal. Você quer uma análise mais precisa? Eu preciso de tempo. E a gente precisa aprender a falar isso, porque normalmente não, vai RH, eu acho que RH veio amadurecendo, vou usar essa palavra. Gente, eu entrei em RH quando RH fazia só, o nosso papel era fazer alteração de cargo, aumento salarial. Eu me lembro, assim, visualmente da BP, eu era estagiária e tinha uma BP que andava com papel embaixo do braço, que era requisição de alteração funcional, era RAF. Ela dava com a RAF para cima e para baixo, porque ela dava era sentar com alguém e preencher formulário. E a gente não faz mais isso, não é mais o nosso papel. Se a gente ficar se colocando como a secretária, o secretário, o assistente, vão pedir para a gente coisas rápidas que a gente tem que entregar ontem. Se a gente se colocar como uma pessoa do negócio, vai falar assim, peraí, você precisa dessa informação? Eu preciso de tempo. Não é pastelaria, né? Não estou aqui para te dar essa informação. Informações do demográfico tem que ser assim. Agora, uma análise mais profunda, eu preciso de tempo. Se todas as áreas precisam de tempo, por que RH não precisa de tempo? Por que eu vou me colocar como menor, como a área que precisa ser rapidamente dar resposta, só para dizer que assim, olha, eu também sou bom? Não. Para eu mostrar que eu vou dar uma coisa profissional, esse tipo de insight rápido que você quer, eu não consigo. O rápido é um feeling. Você quer uma análise profunda, precisa de tempo. Não sei se a Sirlene e a Sabrina concordam, mas assim, eu sou muito disso. Agora, hoje eu não consigo. Me dá um tempo que eu te entrego. Ou talvez eu não vou conseguir, porque eu não tenho dado que você precisa aqui. Aí eu vou ter que negociar, enfim. Mas eu acho que de a gente se colocar como, se eu quero fazer a diferença, eu preciso realmente fazer um trabalho mais profundo, né? Eu concordo 100%, Tati. Sabe que sempre que me perguntam qual é o maior desafio do RH, eu sempre digo que, e as pessoas
sempre vão para o lado de ser um RH estratégico, de ser um RH relevante. Eu falo, gente, para você conseguir essas coisas, você não pode se omitir. Então, sempre digo que o maior desafio do RH é não se omitir, não se deixar omitir. Então, se você tem uma opinião sobre, fale e diga, essa é a minha opinião. Agora, se você precisa de alguma coisa mais embasada, vai demorar um pouco. E uma das coisas que eu sempre incentivo o meu time a falar é não sei. Então, vem uma galera que pergunta, e geralmente líder, né? Ah, porque isso, aquilo, preciso da resposta X, o que que você acha? E eu sempre digo para eles falarem não sei, porque a gente de fato não sabe. Para saber aquilo, você vai precisar de tempo, vai precisar dedicar, você vai precisar entender o que precisa, como que a necessidade dele interage com a realidade, porque às vezes a necessidade dele está só na cabeça dele, né? A realidade é completamente diferente, né? Eu vou dar um exemplo sobre isso, sobre a necessidade de estar só na cabeça, às vezes, da liderança. A gente teve um líder que chegou para a gente e falou assim, Ciro, eu precisava muito ter uma visão de turnover dos 90 dias, né? Do final de período de experiência, dos primeiros 90 dias das pessoas. Eu falei, mas por que você está com essa necessidade? O que está acontecendo? Você tem visto que as pessoas que você tem contratado, elas estão saindo, né, no final dos 90 ou antes dos 90? Eu estou com essa impressão, não sei o que tem, mas olha só, esses 2 últimos saíram. E aí eu falei, bom, mas se foram só 2, você não tem um problema. Você teve algo que aconteceu pontualmente, né? Então, quando a gente dá esse tipo de resposta, vamos investigar, e vai demorar, como a Tati disse, é onde você, primeiro, não se omite de dar algum direcionamento, mas também não dá qualquer tipo de resposta. Porque quando a gente dá qualquer tipo de resposta, pode ser muito danoso para o negócio, porque envolve a vida das pessoas. E isso é muito complicado de lidar. É a variável mais difícil de lidar quando a gente fala de dados e análise de dados e indicadores, que são as pessoas, a vida das pessoas, como isso interage com as pessoas, né? Então, eu sempre digo, fala não sei. Se vai dar uma resposta que não tem 100% de certeza, ou diz que é um insight, gostei da ideia da Tati, ou diz que, olha, isso aqui é o que eu acho, ou diga não sei, porque aí vai demorar um pouco mais para a gente ter essa resposta. E sabe uma coisa que eu acho que é Grace, né? A pessoa que perguntou. Grace, sabe uma coisa que eu acho que as empresas elas não têm. E isso é normal por causa do dia a dia acelerado, a gente quer as coisas para ontem, isso é normal acontecer, né? Eu acho que qualquer lugar, independente do tamanho, do tipo de negócio, tem sempre essa necessidade de as coisas acontecerem para ontem. Mas eu acho que as empresas, e principalmente as lideranças, e aí estou falando aqui das lideranças, sei lá, pensa aí em gerente para cima, gerente, diretor, cargos que têm relevância, que decidem alguma coisa no negócio, é aprender a ter paciência para as coisas maturarem. Porque se não aprender a ter paciência, a gente nunca vai ter, nunca, tá? Isso é verdade, eu vou usar esse superlativo aqui, a gente nunca vai ter a resposta que a gente precisa, a gente sempre vai ficar achando que as coisas são assim, tá? E eu acho que uma frase que a Tati disse é fundamental. Se a gente tem paciência para entender como que um lado financeiro vai se comportar ao longo de 6 meses, para a gente ter uma resposta, por que a gente não pode ter ou não pode ter essa mesma paciência, fugiu a palavra, não pode ter essa mesma paciência com os dados de RH? Você precisa de, sei lá, 6 meses, 1 ano para entender se aquela tendência é uma tendência ou se você teve um problema pontual em 2, 3 meses do ano, né? Então, acho que é muito importante, começa com o porquê, sabe? Começa perguntando por que você precisa disso. E dizer não sei, para mim, tem funcionado. É o porquê e para quê, né? Porque às vezes a Ciro, pessoa não sabe para quê. Ô, Cirlane, está pedindo uma coisa difícil para o RH, que é falar não sei, né? Um RH que a vida toda tem as respostas na mão, ou pelo menos se cobra para isso, né? E é difícil essa vulnerabilidade de não sei, vamos construir juntos, vou precisar olhar, né? Sair, e aí combina, né, Sabrina, muito com esse olhar do RH ágil, que é sair do papel, eu sou o RH, eu sou o super-homem, a Mulher Maravilha, sei de tudo, para um RH que, peraí, vamos construir não só para as pessoas, mas também com as pessoas, né?
São várias perguntas aqui chegando no privado, aqui no nosso chat também. E o Ô, nosso tempo. JP, enquanto você vai olhando o chat, deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou. Eu acho que Posso? a gente Pode. no começo, no começo da minha carreira era isso, né? O RH tem respostas para tudo e a gente criava tudo. A gente criava onboard, a gente criava treinamento, a gente criava festa de final de ano, a gente queria tudo, 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 tudo vai ser incrível. As pessoas não gostaram. Puxa, por que que não gostaram? Eu acho que, assim como o começo do Analytics é ter o demográfico, o começo do ágil é você ouvir as pessoas, né? Se você está fazendo tudo sozinho, sem pegar a opinião dos outros, sem co-criar, como você falou, né? Sem ver se a playlist, uma coisa besta que eu vou falar, sem ver se a playlist da festa vai ser funk ou se vai ser música clássica, volta também para a casinha do começo, para pegar as aulas básicas, porque senão não vai. E aí entra no comentário do Vanderlei, né? Indicadores são essenciais, mas sem um olhar crítico projetivo, são só dados. A gente tem que capacitar RH não só para utilizar os dados, mas para ouvir as pessoas. Uhum, uhum. Ô, Sá, vamos ajudar a Dani, acho que é a Damaciel aqui rapidinho, aí eu vou fazer uma última pergunta para Tá. vocês para a gente fechar. Que métodos a Uhum. gente pode usar para garantir retorno sobre investimento de T&D? Ai, eu trouxe no meu livro, no Repensando o RH, falando que em T&D a gente usa métrica de vaidade, né? Que é treinamos tantas pessoas, tantas horas. O que que isso de fato quer dizer? As pessoas mudaram o comportamento? As pessoas que tiveram treinamento venderam mais, né? O comercial, por exemplo? Ah, não sei. A gente não mede isso. E aí, Sabrina? O que todo mundo recomenda de cara é o ROI, né? E eu acho que, na verdade, eu vou recomendar 3 livros aqui, tá, JP? Comece pelo porquê. O seu livro, talvez puxando a sardinha, mas com uma verdade enorme aqui, RH Ágil, exatamente. Comece a olhar análise de dados em qualquer área do treinamento e desenvolvimento, recrutamento, no RH como um todo, como um produto. Quando você começar a olhar como um produto, você vai ter uma fila de melhoria contínua e, ao mesmo tempo, uma fila de prioridade. Clara, transparente e visível, entregando valor gradativo. Então, esses são 2 livros. E o terceiro é Como Mentir com Estatística. Tome cuidado em mostrar aquilo que você quer que as pessoas vejam e não a realidade desconfortável, mas que vai trazer resultado. Muitas vezes a realidade é dura e a gente precisa encarar. Eu direciono sempre para Learn Analytics, tudo que envolve treinamento, desenvolvimento, IDO e tudo mais. Então, uma das grandes dicas é veja todos os indicadores e encaixe o melhor para o seu contexto. Um deles, por exemplo, que não é muito falado, são os treinamentos internos. O que isso impacta em budget para eu negociar? Né? E às vezes é um treinamento que já traz a cultura e que fornecedor nenhum vai oferecer. Então, aqui é um dos exemplos que eu gostaria de trazer. Eu sei que a gente está com horário curto, pode me chamar depois, são um dos indicadores aí de treinamento que a gente pode estar considerando e está gerando muito valor e muita visibilidade para as iniciativas de carreira da companhia. Nós falamos sobre uma competência aqui, que é a Tati trouxe da capacidade de fazer boas perguntas. Eu queria que vocês, para a gente fechar, trouxessem, no olhar de vocês, que competências um profissional de RH que quer trabalhar orientado a dados precisa desenvolver. Ó, o que me vem assim, sem pensar muito, é a curiosidade e o inconformismo. Tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que não pode ser porque é. Cadê? Qual que é a base disso, né? Como é que se sustenta? Como é que eu explico isso? Acho que então curiosidade e esse inconformismo traduzem bem isso que eu estou pensando. Para mim, é a gente começar a reconhecer e saber que não sabe. Acho que tem muita gente sabendo muito, sabendo tudo, e nem sempre a gente percebe, né, que nem sempre é tudo isso. Então, buscar caminhos para reconhecer e saber que não sabe, e buscar conhecimento aí, por exemplo, em escolas como a Sustentar e outras, já puxando mais sardinha ainda, ou em canais de atualização. A gente tem a IA, que vem com a exponencialidade numa velocidade maior até que a ética, né, e que as boas práticas.
então a gente percebe o quanto a gente tem que aprender. Nunca se ouviu falar tanto de upskilling e reskilling, e reconhecer, saber que não sabe, eu acho que é a maior competência do momento. Você vai corroborar com essa, porque é isso mesmo. Eu acho que a humildade intelectual é premissa assim para o RH. Não dá para trabalhar com RH se você não souber falar não sei, porque vai dar depois para consertar vai dar muito mais trabalho. Então fala não sei. Eu acho que é difícil, claro que é difícil para o ser humano falar não sei. Mas a partir do momento que você aprende a falar, começa pelo não às vezes. Às vezes você não quer se tornar tão vulnerável, assim, né, ficar tão vulnerável, se mostrar. Começa pelo não, começa falando não. Se alguém vem te perguntar ou pedir alguma coisa, fala não, não posso. Ao invés de falar que você não sabe. E aí depois você traz essa resposta, né? E aí você começa a acostumar mais com dizer que não sabe. Mas acho que tem duas coisas que eu acho que é fundamental para o RH, sempre que me perguntam por que eu trabalho com RH, por que eu escolhi o RH, porque eu gosto de comportamento humano e eu gosto de negócio. Não é porque eu gosto de gente, é porque eu gosto de comportamento humano e eu gosto de negócio. Então, como que eu faço o link dessas duas coisas? Eu acho que é aí que mora o segredo do sucesso, com muitas aspas. Muito bom, muito bom. Ó, tem vários comentários ali. Curiosidade, pensamento crítico, inteligência emocional. Inteligência emocional o tempo todo, né, gente? Para, respira, autoconhecimento, tem tanta coisa aí para a gente desenvolver. Muito bom. Passa rápido, né? 50 minutos aqui a gente Muita gente, conversando. nem agora que começou, E ficaríamos mais muitas horas, né, Tati? Batendo com papo. certeza. Então, de novo, agradecer vocês pela disponibilidade, pela generosidade em estar aqui com a gente no festival. Agradecer o pessoal aí que mandou diversas perguntas. Difícil, a gente pede desculpas quando está mediando também, porque não dá para responder as perguntas de todo mundo, mas adicionem essas profissionais no LinkedIn, nas redes sociais, mandem mensagem. Eu sei que elas estão sempre disponíveis aí para conversar e para falar. Tati, Sabrina, Cirlane, muito, muito, muito obrigado aí por esse momento juntos. Muito aprendizado, ideias, insights. A cabeça da gente fica borbulhando, né? Uma panela de pressão aí de ideias e possibilidades. Muito obrigado mesmo.